Olá, fera! Nessa questão nós temos aqui um gás dentro desse cilindro que tem um êmbolo aqui de massa desprezível que é móvel e pode se mover aqui sem atrito. Lembre que a massa dele é desprezível, tá bom? Desse êmbolo, isso é importante para a gente resolver a questão. Ele nos deu a área desse êmbolo que é de 20 centímetros quadrados. Logo no início a gente vai passar essa área aqui desse êmbolo para metros quadrados, certo? 20 centímetros quadrados para metro quadrado para ficar no sistema internacional, beleza? Lembre que lá embaixo ele nos deu que um ATM vale 1,510 a quinta newtons por metro quadrado. Por isso que é importante a gente passar isso aqui para metro quadrado. Então vamos lá, ó. 20 que multiplica 1 centímetro ao quadrado. Confere que aqui é a mesma coisa matematicamente, eu gosto de passar dessa forma. 1 centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. Como está elevado ao quadrado, aqui vai ficar 10 a menos 4 e aqui metro quadrado. Ó. Então essa área vale 20, 10 a menos 4 metros quadrados. Tem outras formas de passar, mas eu gosto muito dessa estratégia de passar a unidade dessa forma. Então já temos o valor da área aqui do nosso êmbolo e agora a gente vai fazer aqui um balanço das pressões, porque ele diz para a gente que a temperatura se mantém constante. Então a temperatura do final é igual à temperatura do início. Então vamos lá, ó. Se a gente for olhar aqui com calma, o que nós temos é a pressão atmosférica aqui fora e a pressão atmosférica aqui fora, que ele deu aí que é de 1 atm, tá bom? Então vê, ó. Esse aqui, nessa primeira figura, nós temos apenas a pressão atmosférica aqui fora e a pressão que o peso desse êmbolo realizaria aqui no gás. Confere que se ele tivesse um certo peso, uma certa massa, ele empurraria o gás para baixo. Mas como ele não tem massa, ele diz que a massa desse êmbolo é desprezível, o gás precisa apenas equilibrar com a pressão atmosférica nesse primeiro caso aqui, ó. Então, a pressão do gás é apenas a pressão atmosférica. A gente vai anotar isso, ó. No início aqui, a pressão do gás é apenas a pressão atmosférica. Já aqui no final, ele acrescenta uma certa massa de chumbo aqui, ó. Umas bolinhas de chumbo, várias delas, ó. Uma certa massa de bolinhas de chumbo. Isso quer dizer que agora, ó, esse gás vai ter que sustentar a pressão atmosférica mais a pressão que essas bolinhas de chumbo exercem no gás. Confere? Nós temos um acréscimo a mais de pressão porque nós temos uma força a mais aqui, que é justamente o peso dessas bolinhas. Então, olha só, a pressão aqui no final, que é o que vai dar mais trabalho para a gente calcular, é justamente a pressão atmosférica, que ele ainda está aqui aberto, somado com a pressão que essas bolinhas exercem aqui. E como é que a gente calcula a pressão devido a uma força? Vai ser o valor dessa força, que é o peso dessas bolinhas, a massa vezes a gravidade, sobre a área. Confere? Lembra que uma fórmula de pressão é força sobre área? Então, só recapitulando, nessa primeira figura, o gás precisa equilibrar apenas a pressão atmosférica. E nessa outra, ele vai ter aqui duas pressões para equilibrar. A pressão atmosférica somada com a pressão do peso dessas bolinhas, que é força sobre área. Então está aqui já montada a expressão e nós temos também a expressão para o volume. Ó. No início, o volume que o gás ocupa, lembre que é um cilindro, é a área da base vezes a altura. A área da base que nós temos ali, vezes a altura, que é 1 metro. E aqui no final, nós temos que o volume vai dar a área vezes a nova altura, que é 0,8. Ó. Ele reduziu por conta desse acréscimo de pressão. E aí o número de mols não variou, a gente pode agora utilizar a lei geral dos gases, das transformações gasosas. Ó. P0V0N0T0 é igual a PFVF NFTF. O que é que vai acontecer aqui? Ó? A temperatura é mantida constante, então a temperatura corta, e o número de mols também, não há um vazamento de gás, nem um acréscimo de gás. A pressão do início é apenas atmosférica. Então vou colocar aqui, ó, pressão do início é apenas atmosférica, que vale 10 a quinta newtons por metro quadrado. O volume do início é a área vezes 1, tá bom? Ó, a área aqui vezes 1. A pressão do final eu vou descobrir e quando eu descobrir eu jogo aqui nessa expressão, ó, vezes o volume do final. O volume do final é a área vezes 0,8. Então realmente é uma questão bem trabalhosa. Ó. A área acaba cortando. Então, até agora não precisamos do valor daquela área ali ainda. E nós já encontramos que é essa pressão do final. Ó. Essa pressão do final vai dar 10 a quinta sobre 0,8. Ó. Vou colocar aqui, ó, 10 a quinta sobre 0,8.
A gente pode multiplicar por 10 em cima e embaixo, aí aqui vai ficar 10 vezes 10 à quinta sobre 8, só para poder tirar essa vírgula de cá, tá bom? A gente pode simplificar aqui, ó, por 2 vai dar 5 sobre 4, e aí a gente pode fazer essa continha aqui, ó, essa pressão final, 5 sobre 4 vai dar 1,25 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. Tendo a pressão final agora, a gente volta para essa expressão que a gente montou, porque a pressão final é a pressão atmosférica mais a pressão das bolinhas que elas exercem ali. A gente vai voltar para essa equação e vai concluir, tá bom? Então vamos lá, ó. A pressão final já calculamos aqui, ó, 1,25 10 à quinta. Tá aqui, ó, estamos olhando para essa equação, tá bom? É igual à pressão atmosférica, que é 1 10 à quinta, mais a pressão das bolinhas, que é justamente o peso delas, a massa vezes a gravidade 10, sobre a área, que aí nós temos, ó, 20, 10 a menos 4. E aí a gente vai ter que resolver essa equação. Eu vou apagar aqui em cima para ficar um pouco de espaço para a gente, tudo bem? Então vê, ó, quando a gente passar isso aqui para cá, 1,25 10 à quinta menos 1 10 à quinta dá 0,25 10 à quinta. E sobrou do lado de cá, m vezes 10 sobre 20, 10 a menos 4. A gente pode fazer agora meio pelos extremos, ó. Vai ficar m vezes 10, e repare agora a conta, ó. 0,25 vezes 20 dá 5. 10 à quinta com 10 a menos 4 dá 10 a 1. E vai acabar cortando esse 10 de cá com o de cá, e sobrando a massa de 5 kg. Beleza? Então, questão trabalhosa e já do nível aí de médio para difícil. Forte abraço e até a próxima.